Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Samantha dá de cara com a morte. Angela salva ela mais uma vez. Samantha confunde a Angela com a Mitzi e revela um terrível segredo, e Angela conta correndo para o Leonardo. Veja isso e muito mais a partir de agora. Antes de continuarmos, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me diz uma coisa: entre Samantha e a Angela, qual das duas é mais bonita? Deixem sua opinião aqui abaixo, em comentários. E vamos agora para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Samantha está na sala de casa conversando com o Félix, que ela não consegue acreditar que em tudo a Angela consegue dar certo. Em tudo que ela faz dá certo. É hospital, é profissão, é tudo. Até o relacionamento dela com o Leonardo está dando certo. Parece que a vida dela sempre foi dar certo. Fala então a Samantha com muita inveja, com muita raiva então da Angela, e fica ali então falando com o Félix, então todas as coisas que ela está irritada sobre então a Angela. E então ela fala para o Félix que ela é uma Vegas, ela tem todo o direito sobre estar então sobre o hospital e não a Angela, porque a Samantha junto com a Mirtz e a Salma tentaram incriminar então a Angela sobre algumas fraudes que houve então lá no consórcio do hospital para que a mulher fosse então presa. Depois Leonardo conseguiu então desmascarar toda essa farsa então, livrando então a amada das garras então de Samantha, Félix, Mirtz e Salma. Aí agora ela está aqui revoltada, desabafando com o Félix que ela não consegue acreditar nessa sorte grande que a Angela tem. O Félix diz que pelos anos de experiência que ele tem, em algum momento a Angela vacilará e eles estará lá então para conseguir colocar as mãos nela. E diz que o segredo para tudo isso é esperar. Esperar é o segredo para tudo, para que possam então dar o bote certeiro então na Angela. A Samantha diz que ela não nasceu para esperar. Se ela quer alguma coisa, ela tem que ter na hora. E agora ela quer se desfazer de todos que lhe traíram. Fala ela então agarrando a bebida da mão de Félix, que não solta e acaba então derrubando um pouco, assustando a loira. O Félix diz que para poder então ter um bom plano em ação, eles precisam pensar, planejar e que tudo isso vai dar certo. Ele então pega nas mãos de Samantha, olha para ela de cabeça aos pés e diz que vai ajudá-la no que for preciso e que juntos eles vão trollar todas essas pessoas e que eles vão pagar caro por todas as coisas que fizeram a eles. Só que para isso ele vai ensinar a Samantha a ter muita calma, porque com um plano ideal, com a ideia genial que eles tiveram, eles vão conseguir então colocar as mãos nas ações do hospital novamente, para que a Samantha assuma então o lugar que era de Geraldo e que agora ela se considera ser seu por direito. O Geraldo então deixou tudo para a Angela. Nisso, o Félix então está dando todo o apoio e palavras que a Samantha quer ouvir. Ele começa a falar no ouvido da Samantha que ele está lá para ajudá-la no que for preciso e que ele, junto com a Samantha, vai derrubar um por um dos seus inimigos, se referindo a Leonardo, a Angela, o próprio bebê Josué, que logo em breve eles vão sequestrar a criança para exigir então que a Angela renuncie toda a herança que Geraldo deu, só que ela não vai cair em nenhuma única chantagem da Samantha. Aí então eles seguem conversando sobre os planos que ele tem então para poder derrubar de vez a Angela. E claro que a Samantha vai enchendo cada vez mais a conta bancária do Félix. Samantha está conversando com seu advogado lá no escritório, pedindo para que ele veja tudo o que podem fazer para tirar todos os direitos que a Angela tem sobre as ações de Geraldo e pede para que ele haja isso muito rápido. O advogado fica lá com cara séria, escutando todas as ordens que Samantha tem lhe dado ultimamente. Só que, no estralar de dedos, no segundo em outro, a Samantha, gente, ela tem uma nova crise, uma alucinação. Ela começa então a achar que o Heitor, seu advogado, é a Beatriz, a sua mãe, que voltou. Aí ela começa então a chorar e pedir então para que a Beatriz avise para o Geraldo que ela está se comportando bem, que ela está fazendo as coisas certas. Aí então, nesse momento, o advogado se assusta. Quando a Samantha se levanta, ele então se levanta junto para tentar consolar, ajudar de alguma forma ou outra. E nisso, a Samantha então desmaia. Ele coloca ela sobre o sofá e começa então a chamar ela pelo seu nome, mas ela começa então a se desbrulhar lá por cima e ele começa a gritar então por ajuda. Nisso, ela começa a ter uma crise e o advogado fica em medo, com pânico, ali só em ver aquela cena. Nisso, chega a Angela junto com outra enfermeira e vê então a Samantha passando ali mal. Aí
a Ângela começa então a acudir, a salvar a vida, então literalmente, da Samantha ali naquele segundo. Ângela então leva a Samantha lá para o pronto-socorro e tenta segurar ela de todas as formas, mas ela continua alucinando. Quando a Ângela pede então para que a Samantha fique tranquila, ela olha então para a Ângela e fica ali olhando, admirando, e então ela vê naquele momento e então ela começa a falar coisas por coisas naquele momento. Aí ela olhando para a Ângela, achando que a Mitty chama ela então de desgraçada. E diz então que ela é uma assassina. Aí a Ângela, notando então que a Samantha está fora de si, não está falando coisa por coisa, pede então para que a Samantha fique tranquila e lança então um olhar para a enfermeira que está do lado para que ela vá logo naquela medicação. Aí a Samantha começa então a falar demais e diz então que ela sabe de todas as coisas que a Miss fez. Aí nesse momento, enquanto a Samantha está olhando para a Ângela, ela vê então como se fosse a Miss mandando ela se calar. Aí é claro que a Samantha fica revoltada com isso e diz que ela sabe de todos os crimes que a Miss fez e diz que ela vai afundar no inferno. Fala então a Samantha para a Miss e diz então que ela é uma assassina que matou o pai de Leonardo. Aí começa então a contar o que ela viu na carta, diz que foi ela então quem tirou a vida do Sandro. A Ângela começa então a suspirar bem fundo com essa revelação, pois por essa ela não esperava. Ela foi salvar a vida da Samantha e acabou que recebendo então uma das grandes revelações, que é sobre a carta secreta, né, do Leonardo, que é onde ali fala sobre os crimes que a Mitty cometeu. Só que antes que essa carta chegue nas mãos do Leonardo, a Samantha então entrega tudo para a Ângela. Aí então ela fica ali alucinando, então vendo a Mitty e continua então repetindo que ela foi quem tirou a vida de Sandro, continua falando sobre o que ela fez com a Úrsula, enfim, ela vai desbuiando então todos os crimes dela ali e diz que ela vai entregar aquela carta para o Leonardo, porque com traição se paga com traição, e diz que a Mitty lhe traiu. Aí ela continua confundindo então ali a Ângela e vai desbuiando todos os segredos de Mitty para a Ângela. A outra enfermeira que está lá ajudando a Ângela fica de boca aberta quando descobre tudo que a Mitty então andou aprontando no seu passado. A Ângela não consegue nem se movimentar, nem falar, e fica ali paralisada, chocada em descobrir que a Mitty foi garota de programa. Isso o Leonardo já tinha contado, só que a novidade desse momento é ela ter contado que a Mitty tirou a vida do Sandro e que com a ajuda do Aníbal, os dois então planejaram isso para pôr então as mãos no dinheiro do homem, que era então um seguro de vida que o Sandro tinha milionário. Em caso de alguma coisa acontecesse com ele, aquele seguro seria acionado, todo o dinheiro seria então dado tanto para Mitty quanto para o Leonardo. Leonardo então recebeu sua parte da herança, Mitty também, e depois veio o seguro de vida, que foi onde a Mitty ficou com tudo, já que ela era a viúva e tinha tantos gastos, as despesas, enfim, tudo isso. A Mitty, sabendo disso, junto com o Aníbal, tirou então a vida do homem. Aí então, quando a Samantha achou a carta secreta lá de Yolanda, que foi pega então pela Úrsula, ela acabou descobrindo tudo isso e agora num delírio ela desbuia assim, ó, tudo como água. Quando a torneira tá ligada, sai água assim de montão. Então, foi dessa mesma forma que saiu todas as revelações sobre a vida de Mitty. E nesse momento, a Samantha desmascara então a Mitty para a Ângela sem querer. A Ângela então sai lá do consultório, gente, parecendo que viu um fantasma. A Luz, que está trabalhando lá no hospital agora como secretária do Dr. Dário, vê então a Ângela e se aproxima então da amiga e pergunta o que foi que aconteceu, pois parece que a menina acabou de ver um fantasma. Aí a Ângela então diz para a Luz que antes fosse que ela tivesse visto então um fantasma, mas não foi isso não. Foi porque a Samantha estava junto com seu advogado lá no escritório dela e acabou que passando mal. Nisso, o advogado chamou então por ajuda e a Ângela estava ali bem próximo e foi então socorrer a loira. Aí ela conta que foi lá para o escritório então e atendeu a loira e levaram então lá para o pronto-socorro. Nisso, tiveram que fazer uma lavagem em Samantha porque ela estava muito mal, talvez alucinações, reações de alguma medicação que ela está tomando por causa da dor da cicatriz que ainda não cicatrizou. Aí então a Luz pergunta a Ângela qual foi o problema, o que fez então a Ângela ficar daquela forma, foi só porque ela passou mal? Aí a Ângela disse que não. Nesse delírio que ela teve, ela acabou que confundindo a Ângela com a Mitty e lhe disse coisas horríveis sobre o passado da mãe de Leonardo. A Luz então diz que deve ter sido muito pesado mesmo o que ela disse para que Ângela estivesse com aquela cara.
Ângela disse que disse sim, disse coisas terríveis sobre o passado dela, coisas que Leonardo com certeza não sabe. Luiz então pergunta para Ângela se há possibilidade então de Samantha, nesse delírio, ter contado alguma mentira por causa do delírio. Aí a Ângela diz que sim, há chances, mas as coisas que ela lhe disseram é impossível de ser mentira. A Ângela então fica ali cabisbaixa sem saber o que fazer. Luiz pergunta então o que a Ângela vai fazer. A Ângela diz que não sabe, porém ela não conseguirá guardar esse segredo do Leonardo, porém não consegue contar então para ele agora por causa dos problemas que ele está tendo e ela não gostaria de causar mais uma dor então ao Leonardo. A Luiz então pergunta o que a Ângela quer fazer. Ângela diz que não sabe, porém não quer guardar aquilo como segredo. A Luz então conta para a Ângela que se ela contar ao Leonardo, com certeza ela se sentirá mais leve, que ela deve procurar um momento oportuno para que possa conversar então com o Léo e contar o que ela acabou de descobrir. Ângela assim o faz e fica pensativa diante daquela situação. Quando a Ângela chega no escritório do Leonardo, dá de cara com ele todo emburrado lá, sem saber o que foi que aconteceu. Aí ela então pergunta para o Leonardo o que foi que aconteceu. Leonardo então fala, veja, e joga então uma revista em cima da mesa. Ângela pega a revista e começa então ali a olhar e vê então que lá na capa está anunciando o casamento da Salma, né, com a foto dela barriguda, já no final da gestação, com outro cara que é o Inak, o ex dela. Aí então a Ângela se toca que Leonardo está mal por causa disso, porque a Salma, enquanto estava ao lado de Leonardo, ela cumpriu então com várias chantagens, contando que se Leonardo seguisse então ao lado de Ângela, ela iria embora com outro, se casaria com outro e faria então com que essa criança, que é fruto então da união entre ela e Leonardo, descobrisse então que o pai dela não é o Leonardo e sim esse cara com quem se casou. Então a Salma está dando então a entender ao Leonardo que ela está cumprindo com aquelas ameaças que ela fez lá no passado, dizendo que se ele continuasse então no relacionamento com a Ângela, ela iria embora, se casaria com outro e que a filha nunca saberia de Leonardo. E se caso um dia ela descobrisse então sobre Leonardo, ela contaria então que Leonardo foi um péssimo pai que nunca nem quis saber sobre sua filha. Aí Leonardo fica temente diante de tudo isso e é claro que corta as asas de Ângela de poder contar sobre a nova descoberta, porque, gente, é tanto problema nessa reta final para o Leonardo, as coisas sobre a Mitz, o pai novo que ele descobriu, né, o Júlio, os problemas que ele tem com a Ângela, com o Álvaro, agora também a Salma, que está grávida e sumiu. Ele não tem nenhum único tipo de notícia sobre o estado de saúde dela, né, se referindo ao final da gestação, não sabe se ela está fazendo acompanhamento pré-natal ou coisa do tipo, e deixa então Leonardo muito preocupado com o estado de saúde de sua filha e de também não poder participar então dos mínimos detalhes então dessa chegada tão importante que é a filha. Aí então ele fica ali desesperado, a Ângela nota isso e não consegue contar agora que a Samantha acabou então de revelar um de seus grandes segredos que contém então também naquela carta secreta. Se você ainda não viu a carta secreta que a Yolanda escreveu para o Leonardo, clica aqui, carta secreta do Leonardo, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou colocar o link para que vocês possam ver com exclusividade todos os detalhes sobre essa carta secreta que tanto usamos aqui no Contigo Sim. Então, se você não viu, comenta aqui abaixo que eu coloco para que vocês possam assistir. Dando continuidade aqui sobre essa descoberta onde Samantha confundiu então a Ângela com a Mitz, a Ângela não consegue contar, pelo menos não nesse episódio, sobre o que ela acabou de descobrir ao Leonardo. A Ângela até tenta contar para o Leonardo o que ela acabou de descobrir de Samantha, mas acaba que tendo uma emergência lá no hospital, onde eles acabam então saindo correndo e a Ângela não pôde então contar para ele o que de fato aconteceu. O Dário vai visitar então a Samantha lá no seu leito de hospital e fica atualizado sobre o estado de saúde da loira. Ela se intoxicou porque tomou remédios demais, gente. Ela não estava aguentando de dores e foi tomou com bebida alcoólica também. Aí piorou toda a situação. A enfermeira conta que se a Ângela não tivesse socorrido a Samantha a tempo, não estivesse por perto, talvez ela nem estivesse ali para contar a história. Isso porque ela estava com muitos problemas no intestino, aquela coisa toda
toda porque tomou remédio e fizeram então uma lavagem. Aí então a enfermeira conta para o Dr. Dário que a Ângela salvou a vida de Samantha e que quando elas encontraram-se com Samantha, ela estava num estado muito crítico. Agora a mulher está então em estado estável, está então dopada, né? Tomaram remédio, fizeram tudo o que tinha para fazer e agora ela está lá descansando depois do showzaço e revelação que ela deu. Aí o Dário fala: Ângela salvou a vida de Samantha. Que ironia, não? Aí a enfermeira que está do lado fala assim: que ironia, não é mesmo? Aí eles começam a conversar sobre o que de fato aconteceu ali e ficam então de boca aberta diante de toda essa situação. O Dário então agradece pela enfermeira ter ajudado em tudo ali e ter apoiado então também a Ângela. A enfermeira também diz que teve um susto porque a Samantha disse coisas horríveis enquanto estava na crise e diz que confundiu a Ângela com a Mirtz. Aí então ela começa então a contar ali o que foi que aconteceu para o Dário, que o Dário também ficará chocado em segundos depois de descobrir algumas coisas. Isso porque agora a Ângela agora tem que correr para contar ao Leonardo que de fato descobriu. A Ângela finalmente consegue um tempinho a sós com o Leonardo e diz que o que ela tem para contar para ele lhe dói muito. Ela não gostaria de poder lhe dar essa notícia, mas ela acabou de descobrir uma grande revelação que tem a ver com a Mirtz e diz que tem algo que ele precisa saber. Leonardo diz que está preocupado e pergunta então a Ângela do que ela está falando e que ele está ficando preocupado. Ângela respira fundo e diz que, como ela estava dizendo a ele antes de ter aquela emergência, ela teve que ajudar a Samantha porque ela estava passando muito mal. Ela acabou que tomando alguns remédios além da conta e acabou então que quase morrendo. E nisso a Ângela salvou a vida dela. Só que no período de crise, a Samantha confundiu ela com a Mirtz e acabou então que lhe contando alguns segredos. Segredo esses que é da Mirtz. Aí o Leonardo fica ali de prontidão querendo escutar tudo. Aí então a Ângela começa a contar ao Leonardo que enquanto ela estava convulsionando, ela contou que a Mirtz foi quem tirou a vida do Sandro com a ajuda do Aníbal. E então o Leonardo fica de boca aberta com essa revelação. Ângela então conta em detalhes o que foi que aconteceu naquele dia porque a Samantha lhe contou. E diz que tudo isso está escrito na carta secreta. Ângela ainda não sabia sobre essa carta secreta, apenas o Leonardo. E isso faz então uma confirmação para ele do que o que a Samantha contou foi tudo verdade. Aí então a Ângela começa a contar então que a mãe de Leonardo, junto com o Aníbal, eles planejaram tudo isso para pôr então as mãos no dinheiro do Sandro por causa de um seguro que tinha então. Aí foi o que a Samantha então contou para a Ângela, confundindo. Leonardo não consegue acreditar em todas aquelas palavras e fica então chocado. A Ângela então tenta confortar o Leonardo e diz sentir muito, mas ela não conseguiria conviver então com esse segredo, sabendo o quanto Leonardo necessitava então saber dessas informações. Leonardo chora bastante após então essa revelação. Agora, o Leonardo está em seu escritório junto com o Dário e o Dário conta para o Leonardo que ele teme que de repente a Samantha não consiga sobreviver a uma próxima crise. Isso porque as crises estão ficando cada vez mais tensas, fora os remédios que ela está tomando que não estão dando conta da dor que a Samantha está sentindo e assim a Samantha está abusando então do uso desses remédios. Aí então o Leonardo diz que vai conversar com a Samantha, mas ele duvida muito que ela possa lhe dar ouvidos em alguma coisa, mas que ele vai tentar pelo menos como médico. Nisso, então, o Dário pergunta para o Leonardo se ele está bem, pois não parece. O Dário não conta o que ele acabou de descobrir da enfermeira sobre as revelações envolvendo a Mirtz, mas o Leonardo, então, dará o favor de contar e assim o Dário verá, então, que é tudo verdade, já que o Dário e o Leonardo são ligados por uma vida como se fossem irmãos. Aí, nesse momento, o Leonardo começa a conversar que depois que perdeu o Geraldo ali no hospital, as coisas estão muito tensas entre eles e conta então algo que a Ângela lhe contou mais cedo sobre a Mirtz envolvendo a Samantha. Ali o Leonardo então expõe tudo detalhadamente, porque vai que de repente a enfermeira, né, que contou a Dário as coisas que aconteceu, tivesse pulado alguma coisa. Dário diz então que a enfermeira que estava auxiliando a Ângela também soube e acabou contando para ele algumas coisas. Aí então o Leonardo diz que não sabe o que fazer porque ali é sua mãe.
Dário disse que as coisas são muito difíceis mesmo, mas era melhor ele ser guiado pelo coração, que ele parasse um pouco e refletisse sobre tudo isso para poder entender a real situação de todas essas coisas. Aí então, gente, o Leonardo fica pensativo depois então dessa grande revelação. A Samantha, então, depois que acorda, ela conversa com a Ângela e então começa a esculachar a mulher, pensando então que a Ângela não sabe de tudo o que aconteceu. A Samantha também pergunta à Ângela se por acaso ela quer que ela se humilhe ali, pedindo então desculpa ou perdão por alguma coisa e que lhe agradeça por ter lhe salvado a vida. A Ângela diz que não. A única coisa que ela quer é perguntar a ela o que ela tem a ver com a Mirtz em relação à morte do Sandro. E então a Ângela confessa para a Samantha que ela sabe sobre tudo o que aconteceu entre a Mirtz e a carta secreta, porque a Samantha delirou enquanto teve uma crise. E então a Ângela conta tudo sobre o que ela acabou de descobrir pela própria boca da Samantha, deixando então a loira de cara no chão. Essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, vem saber disso e muito mais aqui diariamente no nosso canal. Então, desde já, muito obrigada por sua audiência.